Wilson Ferreira da Silva. E como eu disse no primeiro vídeo, eu estou aqui para desmascarar as doutrinas que os padres e os pastores têm ensinado até hoje. E através das Sagradas Escrituras, nós estaremos mostrando que tudo que eles têm ensinado até hoje são doutrinas heréticas e malignas. No primeiro vídeo nós falamos sobre o nome do Eterno e sobre o nome do seu Filho. Ali nós provamos que o nome do Eterno é Yahweh e que o nome do seu Filho não é Jesus, é Yahushua. Neste próximo estudo nós estaremos falando agora sobre a doutrina do dízimo. Portanto, a pergunta é: o cristão, o messiânico, ele deve entregar o dízimo? Para respondermos a esta pergunta, primeiramente nós precisamos entender 7 perguntas. E a primeira é: o que significa a palavra dízimo? A segunda pergunta é: quem entregava o dízimo? A terceira pergunta é: quem tinha o direito de receber o dízimo? A quarta pergunta: onde o dízimo deveria ser entregue? A quinta pergunta: o dízimo faz parte da lei ou da... Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva e como eu disse no primeiro vídeo, eu estou aqui para desmascarar as doutrinas que os padres e os pastores têm ensinado até hoje. E através das Sagradas Escrituras, nós estaremos provando que tudo que eles têm ensinado até hoje são doutrinas heréticas e malignas. No primeiro vídeo nós falamos sobre o nome do Eterno e sobre o nome do seu Filho. Ali nós provamos que o nome do Eterno é Yahweh e que o nome do seu Filho não é Jesus, é Yahushua. Neste próximo vídeo agora, nós estaremos falando sobre a doutrina do dízimo. Portanto, a pergunta é: o cristão, o messiânico, ele deve entregar o dízimo? Para respondermos a esta pergunta, primeiramente... Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. E como eu disse no primeiro vídeo, nós estamos aqui para desmascarar as doutrinas que os padres e os pastores têm ensinado até hoje. No primeiro vídeo nós falamos sobre o nome do Eterno e sobre o nome do seu Filho. Ali nós provamos que o nome do Eterno é Yahweh e que o nome do seu Filho não é Jesus, é Yahushua. Neste próximo vídeo agora nós estaremos falando sobre a doutrina do dízimo. Portanto, a pergunta é: o cristão, o messiânico, ele deve entregar o dízimo? Para respondermos a essa pergunta, primeiramente nós precisamos entender 7 perguntas. E a primeira pergunta é: o que significa a palavra dízimo? A segunda pergunta é: quem entregava o dízimo? A terceira pergunta: quem tinha o direito de receber o dízimo? A quarta pergunta é: aonde o dízimo deveria ser entregue? A quinta pergunta: o dízimo faz parte da lei ou da graça? A sexta pergunta é: hoje quem entrega o dízimo, ele está debaixo da bênção ou da maldição? A sétima e última pergunta é: se o cristão, o messiânico, se ele não entrega o dízimo, ele é ladrão? Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Como eu disse no primeiro vídeo, eu estou aqui para desmascarar as doutrinas que os padres e os pastores têm ensinado até hoje. E através das Escrituras Sagradas, nós estaremos provando que tudo que eles têm ensinado até hoje são doutrinas heréticas e malignas. No primeiro vídeo nós falamos sobre o nome do Eterno e sobre o nome do seu Filho. Ali nós provamos que o nome do Pai, o nome do Eterno é Yahweh e que o nome do seu Filho não é Jesus, é Yahushua. Neste estudo agora nós estaremos falando sobre a doutrina do dízimo. Portanto, a pergunta é: o cristão, o messiânico, ele deve entregar o dízimo? Para respondermos a essa pergunta, primeiramente nós precisamos entender 7 perguntas. E a primeira é: o que significa a palavra dízimo? A segunda pergunta é: quem entregava o dízimo? A terceira pergunta: quem tinha o direito de receber o dízimo? A quarta pergunta é: onde o dízimo deveria ser entregue? A quinta pergunta: o dízimo faz parte da lei ou da graça? A sexta pergunta é:
Hoje, quem entrega o dízimo, ele está debaixo da bênção ou da maldição? A sétima e última pergunta é: se o cristão, se o messiânico, se ele não entrega o dízimo hoje, ele é ladrão do eterno? Portanto, se nós entendermos claramente a essas 7 perguntas, nós entenderemos claramente também a doutrina com respeito ao dízimo. Portanto, nós vamos começar pela primeira pergunta. E a primeira pergunta é: o que significa a palavra dízimo? Portanto, você que está me assistindo, preste bem atenção. A palavra dízimo no dicionário bíblico e na Bíblia significa a 10ª parte de tudo que os judeus, que os Yalhudins, produzisse em sua terra. A 10ª parte do que os judeus produzissem da sua semente e do rebanho da sua terra. Portanto, isto é o significado da palavra dízimo. Eu repito, a palavra dízimo era a 10ª parte que os judeus produzissem em sua terra, tanto da semente tanto da sua semente como dos seus rebanhos. Vamos agora para a próxima pergunta. Quem entregava o dízimo? O costume de entregar o dízimo não se originou com a lei de Moisés. Este costume começou-se com Abraão. Ele começou-se na pessoa de Abraão. Abraão prometeu entregar o dízimo de tudo que ele ganhasse em uma guerra que ele travaria. E ele ganhou essa guerra. E ali as escrituras diz que ele entregou o dízimo a Melquisedeque, rei de Jerusalém. Isso está em Gênesis capítulo 14. Portanto, Abraão foi quem começou a entregar o dízimo. Só que as escrituras nos mostram que o dízimo passou a ser um mandamento da lei de Moisés, um preceito da lei de Moisés. Isso está no livro de Números, capítulo 18, versículo 21. O próprio Messias, no livro de Lucas, capítulo 11, disse que o dízimo é um preceito da lei de Moisés. Vamos agora para a próxima pergunta. Quem tinha o direito de receber o dízimo? De acordo com as escrituras, os únicos que tinham o direito de receber o dízimo era a tribo de Levi. Em Israel havia 12 tribos, mas o Eterno separou apenas uma tribo para te servir no templo. E essa tribo era a tribo de Levi. E a eles foi entregue o dízimo das outras 11 tribos. Isso está no livro de Números, capítulo 18, versículo 21. Somente a tribo de Levi tinha o direito de receber o dízimo dos seus irmãos. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 7. Ali diz que a tribo de Levi tinha o direito de recolher o dízimo de acordo com a lei. E eles tinham o direito de recolher o dízimo dos seus irmãos, ou seja, dos judeus, dos Yalhudins. Portanto, a única tribo que tinha o direito de receber o dízimo era a tribo de Levi. Eles não trabalhavam, eles não tinham outra renda a não ser o dízimo. O Eterno disse que eles não teriam herança na terra. A sua única herança era o dízimo que eles iriam colher das outras 11 tribos. Eles iriam receber o dízimo porque eles iriam viver cuidando do templo do Eterno. Era eles quem ofereciam sacrifício no templo, intercedendo em prol das outras 11 tribos. Eles ficavam por conta de limpar o templo e de servir ao Eterno no templo. Portanto, a única tribo que tinha direito de receber o dízimo de acordo com a lei de Moisés era a tribo de Levi. Isso está no livro de Números, capítulo 18, versículo 21 e Hebreus, capítulo 7. Vamos dar continuidade a esse estudo. Antes de darmos continuidade a esse estudo, eu gostaria de dizer uma coisa. Hoje a tribo de Levi não existe mais. A igreja hoje é o verdadeiro sacerdócio do Eterno na face da terra. A igreja substituiu aquele sacerdócio levítico que havia no Velho Testamento. Isso está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 5. E está também em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Portanto, aquela tribo que tinha direito de receber o dízimo dos judeus não existe mais hoje. Hoje a igreja substituiu eles. Nós somos os verdadeiros sacerdotes
do eterno na terra. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 5 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Vamos agora para a próxima pergunta. Aonde o dízimo deveria ser entregue? Muitos cristãos e muitos messiânicos hoje acham que o dízimo tem que ser entregue nas denominações, mas não é dessa forma que a coisa funciona. As escrituras nos mostram que o dízimo deveria ser entregue em Israel, em Yal-Shoru, esse é o seu verdadeiro nome. Lá em Israel, aonde estava Jerusalém, ali deveria ser entregue o dízimo. O dízimo deveria ser entregue no templo que se localizava em Jerusalém, em Israel. Portanto, somente ali era o único lugar que era permitido a entrega do dízimo pelos judeus. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 e versículo 27. Portanto, aqui